Meus queridos amigos, querido Padre Neto, animadores do canto, da liturgia, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, as irmandades aqui presentes, a venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento, que tradicionalmente participa de todos os atos litúrgicos da Semana Santa. Celebramos então hoje o Domingo de Ramos. Com o Domingo de Ramos, damos início à Semana Santa. Esta celebração de Ramos marca a abertura da semana mais importante de todo cristão, a Semana Santa. É a partir da entrada de Jesus em Jerusalém que vão se desenrolar todos os acontecimentos que irão culminar em sua paixão, morte e ressurreição. Vimos que Jesus foi recepcionado em Jerusalém como rei de Israel. E agora, nesta celebração de Ramos, nesta celebração da paixão, vimos então o Cristo que faz a sua trajetória, a sua missão aqui na terra, que é de dar a vida por cada um de nós, por amor. Ele deu a sua vida, ele se entregou a cada um de nós. Meu Deus, por que me abandonastes? Canta o salmista em resposta à primeira leitura do profeta Isaías. Vemos nesse trecho do profeta Isaías, no capítulo 50, a figura de um profeta que aqui não é nominado, mas que este profeta, ele é chamado por Deus para ser sua testemunha no meio do povo. Esse profeta, ele aqui é vítima de provações, de sofrimentos, mas mesmo assim ele se mantém fiel a Deus. Vemos aqui a fidelidade e radicalidade a Deus nosso Pai. É o testemunho do profeta. Ele para nós é sinal de resistência. Devemos resistir às tentações, às dificuldades. São muitas as provações, mas Deus, ele é a nossa esperança. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor é meu auxiliador, diz o profeta. Nós temos aqui o testemunho de radicalidade, de resistência, ao mesmo tempo o testemunho de fé. Deus é meu auxiliador. Deus está a nosso favor, por isso não desistimos. Vemos aqui neste profeta anônimo a figura do próprio Cristo. É um prenúncio da sua paixão, morte e ressurreição. Mas também podemos aqui nos colocar nesta condição de servo sofredor, porque não é fácil servir a Cristo. Não é fácil ser de Deus. São muitas as provações, as tentações. E aí é preciso estar firme no Senhor, para não se deixar abater. O Senhor é a nossa esperança. Depois tivemos a segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Nesta carta, Paulo, ele recorda a comunidade sobre os verdadeiros valores que devem pautar a vida do cristão. E de modo aqui particular, ele fala com relação à obediência.
esse trecho nós chamamos de hino cristológico, pois fala sobre a missão de Cristo. Ele que assumiu a condição de homem, mas ele não se deixou corromper pelas coisas ruins. Pelo contrário, ele foi fiel. E aqui ele esteve para ser obediente ao Pai. Na visão de Paulo, Cristo, ele é o oposto de Adão. No Antigo Testamento, Adão foi aquele que quis ser como Deus, por isso ele desobedeceu. E aí veio o pecado. Ao passo que Jesus, ele foi obediente a Deus. Aqui o testemunho de Cristo é de obediência ao Pai. E aí serve para todos nós a obediência como sinal de salvação. Aliás, quem obedece nunca erra. A obediência é caminho de salvação, é caminho de santidade. E Cristo é o nosso maior exemplo de filho obediente ao Pai. E depois nós vimos o Evangelho segundo Mateus, que traz a narrativa da paixão e morte de Cristo. Depois que Jesus ele é aclamado como rei de Israel, aqui nesse episódio começa o último grande ato de Jesus, onde ele vai ser martirizado nas mãos dos homens e ter a sua condenação pedida publicamente pela população, a mesma que ali estava aclamando o Senhor como rei de Israel. Quanta ironia, mas foi isso que aconteceu. O povo que aclamou ao Senhor como rei, agora pede a cabeça de Jesus. Jesus, inocente, quis sofrer pelos pecadores. É o que vemos então nesse trecho da paixão e morte de Cristo. A morte de Jesus foi, pois, consequência do anúncio do reino de Deus. E também por ele ter sido obediente ao Pai. Mas por outro lado, a cruz, ela trouxe a morte e com isso a possibilidade de vida nova. Ser um homem novo. Eis que faço nova todas as coisas. É essa a proposta de Jesus para a Quaresma, para a Semana Santa, para o Domingo de Páscoa. É transformar a nossa vida, mudar a nossa sorte. É nos fazer homens e mulheres novos e novas em Cristo, nele mesmo. Eis que faço nova todas as coisas. Vemos então em Cristo a obediência ao Pai, a humildade. Enquanto filho, ele foi obediente e humilde. E nele nós vemos então a natureza de sua missão, que não foi de imposição e força, mas sim de dar o seu próprio testemunho. Jesus, ele evangeliza com o seu próprio testemunho. Ele fala com aquilo que ele faz. Aqui está outra sugestão para a nossa reflexão de hoje. Como é importante o nosso testemunho. O testemunho de fé e de amor a Cristo e à igreja dá-se pelos atos e não pelo que a gente diz. Porque podemos dizer uma coisa e fazer outra completamente diferente. Jesus, ele nos ensina que devemos testemunhar o Deus de amor com a nossa vida.
A nossa vida é uma pregação viva do Deus que vive em cada um de nós. Então, peçamos a Jesus que Ele nos dê o dom da obediência, o dom da resiliência, o dom da humildade, e que possamos colocar a nossa vida em suas mãos e deixar que Ele faça aquilo que Ele deseja fazer de nossa vida aqui na terra. Eis que faço nova todas as coisas, diz o Senhor. Amém. Amém. Creio em Deus Pai,